Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite, irmão? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas de uma coisa é certa: você vai sair diferente, porque Jesus tem uma palavra para liberar para você hoje. Pode estar tudo trancado, pode estar tudo abafado, você pode não estar conseguindo ver porta de escape, mas eu vim trazer uma palavra de encontro ao teu coração na noite de hoje. Toda barreira do inferno vai ser quebrada hoje pelo poder do nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, por gentileza, você que a trouxe, seja no livro físico ou também no aplicativo aí, estamos na era digital. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo número 21, versículo de número 19. Livro do Gênesis, capítulo 21, verso de número 19. Por gentileza. Também estamos aqui no telão. Eu vou ler. Os irmãos acompanhem e juntos nós seremos edificados por esta mesma palavra. Gênesis capítulo 21, verso de número 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino. Então ela foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Amém. Tome teu assento, fique à vontade para adorar a Deus. Quero aqui agradecer e externar a minha gratidão à pessoa do pastor Eduardo e da pastora Paula, que são o anjo deste ministério, estão na frente dessa grande obra. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa a fazer através da vida deles, como o Senhor já está fazendo. Que Deus em Cristo abençoe a pessoa do pastor, toda a liderança, os obreiros da casa, a membresia. Me sinto honrado por estar aqui com os irmãos na noite de hoje, para podermos juntos adorarmos a Deus e exaltar o nome do Senhor. Me faça acompanhado de minha digníssima esposa, pastora Carol. Nós somos ali da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e juntos nós estamos aí sempre fazendo, a obra e ministrando a palavra de Deus. E nós viemos ali de Ribeirão com o intuito simplesmente, assim como os irmãos estão aqui também, de prestar o nosso culto racional ao Senhor. Vivemos em uma era onde as pessoas vêm para a igreja na intenção de receber. Eu vou para o culto para receber a minha bênção. Eu vou para o culto para receber o meu milagre. Eu vou para o culto porque Deus vai abrir uma porta. Eu vou para o culto porque eu vou receber uma cura. Mas na verdade, irmãos, culto não é lugar de receber. Culto é lugar de entregar. Todo aquele que sai de casa para poder receber, volta de mão vazia. Mas todo aquele que sai de casa na intenção de entregar, você vai sair daqui com a tua vitória. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que presta o culto racional ao Senhor, Deus se agrada dele e o milagre acontece. Pois bem, vamos entrar na palavra aqui, irmãos. Eu quero rapidinho entrar nesse texto aqui. O texto que nós lemos é o texto do Gênesis capítulo 21, versículo de número 19. Os irmãos que conhecem essa história, os irmãos que são leitores assíduos da palavra do Senhor, vão entender o que esse texto está passando para nós. A Bíblia vai dizer que esse texto ele fala acerca de Abraão, fala acerca de Sara e fala acerca de Agar. Esse texto é um texto que mexe muito conosco, porque é um texto que fala acerca de uma família. Eu tenho certeza que todos os irmãos que estão aqui hoje fazem parte de uma família. Algumas famílias hoje em dia são famílias diferentes. Famílias hoje que muitas das vezes têm algum costume, têm alguma cultura, tem algo diferente de outras famílias, mas todos nós fazemos parte de uma família. O texto que nós lemos fala sobre a história, sobre a família de Abraão. Para quem conhece a história, sabe que Abraão ele é denominado pela palavra do Senhor como pai da fé, porque foi um homem que teve uma fé tão grande que recebeu a promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele recebe o próprio Deus, e a promessa do Senhor sobre a vida dele vai dizer assim: de ti eu farei uma grande nação.
da tua descendência nascerá um grande povo. A Bíblia vai dizer, e a palavra do Senhor relata isso, que Deus ele faz uma promessa ao homem de Deus. E como consequência dessa promessa, ele está estipulado em um tempo determinado pelo próprio Deus. Toda promessa que Deus fala para mim e para você, ela tem um tempo de cumprimento. E esse tempo não é o mesmo tempo que nós estamos. Haja vista que o tempo que nós estamos é um tempo cronos, ou tempo cronológico. Por quê? Tudo que está debaixo desse tempo, o tempo cronos, tudo que está em haver ou alienado a esse tempo, é um tempo que tem um prazo de validade. O tempo que estamos é um tempo chamado cronológico. Tudo que nasce nesse tempo tem um prazo de validade. As plantas nascem, crescem e morrem. As pessoas nascem, crescem e morrem. Tudo que está relacionado ao tempo cronos, ou tempo cronológico, tem um prazo de validade. Porém, a promessa que Deus fez a Abraão não está ligada ao tempo cronos, mas está ligado ao tempo kairos, ou tempo kairos, porque é o tempo determinado de Deus agir na vida dele. Toda promessa que Deus libera para nós, essa promessa está ligada ao tempo kairos, porque é o tempo determinado pelo próprio Deus. E Abraão ele estava inserido nessa promessa. Só que a Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo, igual a tua vida. Você que chegou aqui hoje, certamente tem uma promessa do Senhor. Você que aqui veio ouvir esta palavra, certamente Deus liberou uma palavra para a tua vida, Deus liberou uma palavra para a tua casa, e você está debaixo de uma palavra de promessa. E essa mesma promessa era onde Abraão estava inserido. Só que, porém, o tempo foi se passando, as coisas foram acontecendo, e Abraão não viu o cumprimento dessa promessa acontecer na sua vida. Como todo brasileiro tem o costume de dar um jeitinho, Abraão tentou dar um jeitinho também com a sua esposa. O texto vai dizer que ele se deita com a serva, com a escrava, e ali tem um filho chamado por nome de Ismael. Na cabeça de Abraão, a promessa havia se cumprido. Por quê? Porque Deus haveria de dar um filho a ele, e desse filho surgiria uma grande nação. Só que perceba, a promessa quem fez foi Deus, e quando Deus faz a promessa, Deus ele se encarrega do cumprimento dessa promessa. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver Deus falando para Jeremias: Jeremias, o que você vê, Jeremias? Ele vai dizer: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele vai dizer: pois bem, Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. A palavra velar significa eu cuido, eu tomo cuidado sobre a minha palavra para que ela se cumpra. E assim foi Deus na vida de Abraão. Abraão achou que o filho, que a promessa que ele havia recebido do Senhor estava acontecendo. Quanto mais passa o tempo, o texto vai dizer que ali Deus age e o cumprimento daquela promessa acontece. A Bíblia vai dizer que a sua mulher, avançada em idade, dá à luz a um filho por nome de Isaac. O tempo passa e eles ali naquela casa, uma família como outra qualquer, estão ali em projeto de comemoração. Qual é o projeto? O menino cresceu, o filho da promessa nasceu, e aí Abraão está ali com Sara, com Agar, com Ismael, agora preparando uma festa para que consiga fazer com que aquele ambiente, aquela família comemore aquela conquista. Só que perceba algo aqui, o texto vai dizer que Sara estava preparando uma festa, e essa festa era uma festa para a família. Essa festa era uma festa para os amigos. Essa festa era uma festa para aqueles que faziam parte do cotidiano daquela família. O texto vai dizer que a festa está preparada. O texto vai dizer que o banquete está preparado. Convidados vão chegar nessa festa. E está tudo acontecendo. O ambiente é propício para comemoração. Mas perceba que algo diferente acontece. O texto vai dizer que Sara tira o foco dos convidados. Sara tira o foco das pessoas da festa. Sara tira o foco dos empregados. E resolve olhar para o seu filho Isaac. O texto vai dizer que essa mulher, ela percebe que Ismael está brincando com Isaac, mas não só brincando, está tirando sarro do menino. Aquilo ali, irmãos, foi algo que enfureceu o coração de Sara. Ela toma uma atitude, ela vai até o seu esposo Abraão e vai dizer: olha, faz o seguinte, a partir de hoje eu não quero esse menino dentro da minha casa, porque certamente ele não herdará a herança, e muito menos a serva. Coloque os dois para fora
daqui da nossa casa. O texto vai dizer, a palavra do Senhor relata que o coração de Abraão fechou, o semblante de Abraão se quebrou, se caiu sobre ele. A Bíblia vai dizer que ele tem uma imagem negativa, uma tristeza em seu coração. Mas quando o homem de Deus, que conhece a palavra e é sensível à voz do Senhor, ele recebe de Deus a orientação. O texto vai dizer que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, não se preocupe, atente a tudo quanto a tua esposa quiser, porque certamente Isaque é o filho da promessa, mas também para o menino eu tenho um grande plano e projeto para ele. A Bíblia vai dizer que pela manhã Abraão prepara um alforje, uma bolsa onde coloca alguns pães e uma mochila onde ele coloca uma vasilha de água, coloca sobre os ombros de Agar e coloca ela para fora de casa. O texto vai dizer, irmãos, que essa mulher, segundo o livro de Gênesis capítulo 21, que ela sai da casa de Abraão. Ela deixa Sara, ela deixa Isaque e ela deixa Abraão com o menino nas mãos, com uma bolsa de alimento, e sai pelo deserto. Sai pelo deserto, e a Bíblia é bem clara, bem sucinta em dizer que o deserto onde ela saiu pelo deserto com destino de errante, ou seja, sem nenhum destino. Ela sai sem um lugar de parada, ela sai sem um lugar de chegada. Não é como um GPS que você coloca um endereço, você tem um ponto de partida e um ponto de chegada, não. Quando ela sai, ela com o menino, com uma criança na mão e uma sacola de alimento, ela sai pelo deserto errante, sem lugar de parada. O texto vai dizer que ela sai triste, e o texto vai dizer que ela começa a andar pelo deserto sem saber aonde vai chegar. E coisa ruim, irmão, para nós aqui, para você que aqui me ouve, é a palavra deserto. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você vai ver dois tipos de deserto. O primeiro, o deserto onde Deus leva alguém para ser provado. Segundo, o deserto onde esse alguém que foi levado para ser provado está passando uma grande prova. A palavra deserto dentro da Bíblia tem a conotação de algo negativo. Existe até um dogma enraizado dentro da igreja cristã, onde quando alguém está passando por alguma dificuldade, ele olha para o pastor, para a pastora e fala: pastor, ora para mim, pastor, ora por mim, porque eu estou vivendo um deserto. Estou vivendo um deserto dentro da minha casa, estou vivendo um deserto no meio da minha família, estou vivendo um deserto na minha vida financeira, está tudo fechado, nada dá certo. A empresa dava tudo certo para inaugurar, mas parece que o céu fechou e tudo deu errado. Pastor, ora porque esse deserto está muito grande. Nós temos esse dogma de imaginar que deserto é algo negativo, mas aqui nesse texto eu já aprendo uma palavra, eu já quero compartilhar com você na noite de hoje, que toda vez que Deus permite que um crente, que um cristão, que um servo dele entre pelo deserto, a vontade de Deus não é fazer você passar prova, a vontade de Deus não é fazer você passar escassez, não. Toda vez que um servo, uma serva do Senhor entra no deserto, é porque Deus está preparando um plano para ele, Deus está preparando uma projeção para ele, Deus está preparando um degrau a mais para ele conseguir chegar no propósito do Senhor. Eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui na noite de hoje que está passando por um deserto, que está passando por uma prova, que está passando por uma dificuldade, mas eu vim aqui dizer para você na noite de hoje que o deserto que você está vivenciando não é algo para a morte, que o deserto que você está passando não é algo que vai tirar você do foco, não, não, não. O deserto que você está vivendo é algo que Deus permitiu que acontecesse, porque Deus tem um degrau a mais para você subir, porque Deus tem uma porta maior para você passar, porque Deus tem algo projetado para que o nome dele seja glorificado sobre a tua família e sobre a tua casa. Quando a mulher, ela sai da sua casa em caminho errante, o texto diz que ela saiu da casa de Abraão perturbada, entristecida, com uma criança na mão, com uma bolsa de alimento. Ela sai pelo deserto com um caminho errante. Esse caminho errante quer dizer sem destino, sem ponto de chegada, sem lugar de parada. E coisa ruim, irmão, é quando você está rodando no deserto e não tem aonde ficar. Eu tenho sempre um ditado que eu digo, que quem não sabe de onde veio, não sabe de onde está. Qualquer direção serve. Aqui essa mulher, ela sabia de onde ela tinha saído. Ela tinha saído da casa, uma mulher que tinha provisão, uma mulher que outrora tinha uma família, uma mulher que outrora tinha um lar, tinha uma cama para reclinar a sua cabeça, agora está sozinha com uma criança vagando pelo deserto. Essa situação às vezes pode parecer um pouquinho com a tua vida, porque outrora você tinha alguém para se apoiar, outrora você tinha alguém para te dar uma palavra de conforto,
E sempre quando você vai para o deserto, quando você está passando pelo deserto, você vai deixar de ter esse apoio. Algumas pessoas parecem que se afastam de você, algumas pessoas parecem que deixam de te apoiar. Parece que você vive literalmente o deserto da escassez. Essa mulher estava andando pelo deserto, caminho errante. O texto vai dizer que essa mulher, em um determinado tempo da sua caminhada no deserto, a palavra diz que a água da sua bolsa acaba. Para quem não sabe, a bolsa que ela saiu foi uma bolsa de couro costurada com água, que é a provisão para o deserto. E coisa ruim, irmãos, é você ficar no deserto sem água. Você pode até ter alimento no deserto, você pode ter pão, você pode ter carne, mas se você não tiver água no deserto, a tendência é a sua morte. A sentença para você é a morte. Ninguém sobrevive no deserto sem água. Ninguém consegue aguentar o sol do deserto. Ninguém consegue aguentar o calor do deserto quando está sem água. E o texto vai dizer que essa mulher, ela olha para a bolsa, ela olha para a sua bolsa, ela tem o alimento para dar para o seu menino, mas ela não tem água. E aqui, irmão, surge um grande conflito, porque o desespero é tão grande na vida dessa mulher, que ela resolve abandonar o menino. Ela olha para si, ela olha para a área geográfica onde ela está inserida, ela olha para o momento que ela está vivendo naquele deserto, e ela resolve abandonar o menino. O texto vai dizer que ela olha para o menino, pega ele pela mão, deixa ele embaixo de um arbusto ali, e anda com a distância de um tiro de flecha. A palavra vai dizer que a distância de um tiro de flecha é cerca de 70 a 80 metros, como se fosse um quarteirão de distância. Porque o texto vai dizer que ela diz consigo mesma: eu vou abandonar o menino porque eu não tenho força de vê-lo morrer. O texto diz que a mulher abandona o próprio filho para morrer no deserto. Tem alimento, tem pão, mas não tem água. E deserto sem água é morte. Ela abandona o filho, anda com a distância de um tiro de flecha, senta e começa a chorar. O texto vai dizer que quando essa mulher começa a chorar, a palavra vai dizer que Deus, ele ouve o choro do menino. Perceba aqui que quem está abandonando é a mãe, que quem deixou o menino para trás foi a mãe, que quem está chorando é a mulher. Mas o texto vai dizer que quando ela começa a chorar, Deus envia um mensageiro, um anjo, para falar com ela e diz: Agar, levante-se, volte lá e pegue o menino pela mão, porque Deus ouviu o choro do menino. Aqui eu já aprendo algo que eu quero compartilhar com a tua vida na noite de hoje. Deus, ele certamente ele é um Deus fiel, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós vemos na palavra que quem abandonou o menino foi a mulher, que quem deixou o menino para trás foi a mulher, e quem está chorando é ela, porque o desespero foi tanto, dizendo: eu não tenho força para ver o meu filho morrer. Mas o texto vai dizer que o anjo brado do céu desce lá e diz: Agar, o que fazes aqui? Volte lá atrás, pega o menino pela mão, porque Deus ouviu o choro do menino. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração na noite de hoje. Eu não sei o que é que aconteceu com você, eu não sei quem foi que deixou você para trás, eu não sei quem foi que disse que era amigo, que podia contar contigo, e hoje você olha, não tem ninguém a teu redor, você olha, não tem ninguém para te apoiar. Mas eu aprendo com esse texto que Deus não tem compromisso com quem abandona, Deus tem compromisso com quem foi abandonado. O texto vai dizer que Deus ouve o choro do menino e não o choro da mãe. A palavra vai dizer que essa mulher, ela ouve a voz do anjo, ela volta lá, pega o menino pela mão. E aqui eu aprendo algo muito importante. Por quê? Porque quando Deus ouve alguém no meio de um conflito, no meio do deserto, quando Deus ouve as lágrimas de alguém sendo derramada por conta da situação que está vivendo, Deus envia o anjo mensageiro para trazer livramento. Eu vim aqui dizer para alguém que não importa a situação que você está passando, mas eu vim aqui trazer uma palavra do céu para a tua vida, que Deus está enviando um anjo a teu respeito para pelejar por você. Conforme diz no Salmo 91, ele vai dizer: e Deus dará ordem aos anjos a teu respeito para pelejar por você. Esse deserto que você está vivendo, você não está sozinho. Esse deserto que você está passando, você não está abandonado. Deus está contemplando o teu deserto, Deus está contemplando o teu sofrimento, e no tempo certo a mão dele vai se mover a teu favor. No tempo certo a mão do Senhor vai te favorecer, e você vai sair desse deserto cantando o hino da vitória, porque Deus está com você. Aleluia. O texto diz
que ela volta, pega o menino pela mão. E aqui eu aprendo algo importante. Escute, enquanto ela estava chorando, enquanto a Agar estava chorando, deixou o menino para trás, andou com a distância de um tiro de flecha, sentou-se e começou a chorar, dizendo: eu não tenho força para ver o meu filho morrer. Enquanto estava acontecendo dessa forma, estava tudo bem. Mas a partir do momento em que essa mulher, ela dá ouvido à voz de Deus. Isso aqui é muito importante para você na noite de hoje. Você quer viver milagre no meio do deserto? Comece a dar ouvido à voz de Deus. O texto diz que essa mulher, ela ouviu a voz do anjo e fez conforme o anjo determinou para ela. A Bíblia vai dizer que Deus deu um decreto: volte lá e pegue o menino pela mão. E aí o texto vai dizer que a partir do momento que ela ouviu a voz do Senhor e fez conforme Deus havia decretado, o milagre aconteceu no meio do deserto. Pastor Luiz, por que o milagre aconteceu no meio do deserto? Porque o ambiente propício, vou repetir, o ambiente propício para Deus fazer o milagre é no deserto. Tem gente que tem medo de entrar no deserto. Quando a pessoa imagina de estar numa situação difícil, eu conheço pessoas que quando a luta aconteceu, quando um milagre deixou de acontecer, ela se viu encercada, ou seja, inserida num ambiente hostil, difícil, cheio de dificuldade. Essa pessoa, ela se desespera, sai pedindo oração para todo mundo, entra em campanha, entra em diversas situações, com medo do cenário que ela está vivenciando. Mas coisa boa, irmão, é quando Deus permite um crente entrar no deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de promoção de Deus para a tua vida. Tem gente que olha para o deserto e fala: não vou conseguir, esse deserto vai me matar minha casa, esse deserto vai impedir eu de viver o novo de Deus. Mas não, deserto é lugar onde Deus permite você entrar para que a obra dele aconteça por completo e você consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Talvez você está preocupado dizendo: pastor, o senhor não sabe como é que eu estou, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, tudo se fechou, as portas estão fechadas, nada se abre. Eu vim aqui dizer para você: para de se preocupar com porta pequena, porque Deus tem porta grande para abrir para você. Para de ficar se queixando daquilo que ficou para trás, porque Deus tem um plano novo preparado para você viver. Você não vai ficar envergonhado. A palavra de Deus tem honra para liberar para a tua vida. O texto diz que ela ouve a voz do anjo, voltou atrás, pegou o menino pela mão. E aqui, irmão, eu aprendo algo muito importante que você deve levar para a tua casa. Toda vez que você passar por uma situação difícil, isso aqui é algo profético para a tua vida. Toda vez que você passar por alguma situação difícil e você não vê porta de escape, você não enxergar como é que você vai sair desse lugar, você não enxergar como é que Deus vai te tirar desse lugar, toda vez que isso acontecer, eu quero dizer para você que antes de você entrar nessa situação, Deus já preparou uma porta de escape para você sair desse lugar. Não, vou repetir porque tem gente que não entendeu. Antes de você entrar no deserto, antes de você vivenciar o que você está passando, Deus já preparou uma porta de escape para você sair. O texto vai dizer que essa mulher estava dentro do ambiente hostil, estava no deserto, foi enxotada de casa, não tinha paradeiro, não tinha para onde ir, estava sem bebida, estava perdida. O texto vai dizer que essa mulher estava no deserto. E quando essa mulher estava no deserto, irmãos, a única expectativa que ela tinha naquele ambiente que ela estava era: vou morrer. Vou morrer porque não tem como eu sair. Vou morrer porque não tem como achar uma solução. Vou abandonar o menino porque aqui eu vou morrer. Mas ela já estava no deserto. Mas o que eu vi aqui nesse deserto é que toda vez que você entra num ambiente, ou que Deus permite você entrar num ambiente inserido de prova, de dificuldade, um deserto literalmente falando, Deus, ele permite com que isso aconteça para que você consiga enxergar o poder de Deus na tua vida. Porque todo aquele que entra numa prova, numa dificuldade, num deserto,
a tendência é ele ficar míope, cego, literalmente cego. Ele reclama, ele pede oração, ele não vê porta de escape, ele não vê sentido para a vida, ele não vê o que ele vai fazer, não consegue ver nada de positivo. E você quer ver piorar a situação, é ele entrar culto, sai culto e as coisas permanecerem do mesmo jeito. Mas aqui eu aprendo algo com esse texto, que quando essa mulher foi enxotada de casa, quando ela foi colocada para fora de casa, Deus já havia preparado a porta de escape para ela. Só que, de quando ela saiu de dentro de casa, até ela atravessar o deserto e chegar até a porta que Deus preparou para ela, esse tempo tem um propósito e tem também um processo. E às vezes o processo, irmão, ele é árduo, ele traz dificuldade. Às vezes o processo, ele nos limita de tal forma que a nossa visão, a nossa ótica começa a enxergar que tudo não vai dar certo, que vai dar errado, que não tem jeito, que acabou, vou jogar a toalha. E o texto vai nos mostrar que isso aconteceu com essa mulher, porque a primeira atitude que ela toma quando ela está no meio de um ambiente difícil, hostil, no deserto, é o quê? É pensar em morrer, é abandonar, deixar o menino para trás. Por quê? Porque o desespero dela foi tanta que ela perdeu a visão, não estava enxergando uma porta de escape. Isso aqui é sério, irmão, porque às vezes o diabo vai usar o ambiente que você está inserido, às vezes o diabo vai usar a situação que você está vivendo para cegar você, para impedir você de ver perspectiva de mudança, para impedir você de acreditar que existe um Deus sentado em um alto e sublime trono e que Ele tem poder para livrar você dessa situação. Conforme está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não existe nada que seja impossível. Então a tua impossibilidade não limita o agir de Deus na tua vida. Eu vim aqui dizer para alguém na noite de hoje, que não importa o cenário que você está vivenciando, não importa o ambiente hostil que você esteja inserido, Deus, Ele tem poder para mudar a história da tua casa. Deus, Ele tem poder para mudar a história da tua família. Eu não sei o que foi que aconteceu com você, mas eu vim aqui dizer para você, te prepara, porque ainda esse mês Deus vai enviar uma porta de escape para você. Ainda esse mês você vai ver a provisão de Deus chegar na tua casa. Ainda esse mês você vai ver o cuidado de Deus para a tua família. Aleluia. Ambiente hostil, ambiente difícil, deserto. O texto diz que essa mulher ficou cega a tal ponto de acreditar que ela não tinha como sair daqui, ela não tinha como sair desse ambiente. Eu tenho certeza que nessa noite tem pessoas aqui nessa noite dessa forma, que está envolvida em uma situação em que você olha e fala: como é que eu vou sair? Como é que eu vou resolver? Da onde eu vou tirar recurso? Da onde eu vou tirar o financeiro? Como é que eu vou entrar dentro de casa para resolver aquela situação? Como é que eu vou lidar lá no meu casamento com a situação que eu estou vivenciando? Tem pessoas vivendo no deserto literalmente e não sabe de onde vai vir recurso. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa noite. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista diz que o socorro vem do alto. Deus não vai deixar você desamparado nesse processo. Talvez alguém olhou para você e diz: você não vai aguentar, larga a mão disso, joga a toalha, desiste. Mas eu vim aqui trazer essa palavra de ânimo. Suporte o deserto, porque tem um tempo de honra de Deus chegando para você. Suporta a aflição, porque tem a bênção de Deus preparada, reservada para você viver. Aleluia. O texto diz que essa mulher, ela ouve a orientação do anjo, volta lá, pega o menino pela mão. E o que eu disse para os irmãos aqui está dentro da Bíblia. Essa mulher estava cega, porque o ambiente que você está inserido, o ambiente que você está vivendo, algumas vezes ele tem poder de cegar você. Talvez não fisicamente, mas cegar você espiritualmente, fazer você deixar de acreditar de que Deus verdadeiramente está com você nesse ambiente. Você está passando tanta prova que você olha e fala assim: será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que alguém fez uma obra de bruxaria? Às vezes até tem, mas às vezes é Deus permitindo você passar, porque Ele tem um processo para você viver, para você entrar na direção do propósito dEle. E o texto vai dizer que essa mulher estava vivendo
essa direção, estava vivendo esse cenário, e ela estava cega, porque não enxergava uma oportunidade de escape. Só que eu disse aqui que ela ficou cega, e vamos para o texto. O texto diz, capítulo 21 do Gênesis, capítulo 21, versículo de número 19. O texto diz que depois que ela ouviu a voz do anjo, ela voltou lá, pegou o menino pela mão, levantou, e quando ela levantou, resolveu voltar a caminhar mesmo sem água. Capítulo 19. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu ali uma fonte, foi até lá e encheu a vasilha de água, e deu de beber ao menino. Agora olha para cá, para quem achou que estava à beira da morte, que ia morrer, para quem resolveu abandonar o filho e andar, deixar o filho para trás, uma criança, sentar debaixo de um arbusto, chorar e esperar a morte chegar, uma pessoa que estava nessa situação não estava crendo em mais nada, não estava acreditando em mais nada. Mas quando nós damos ouvido à voz do Senhor, parece que se abre um clarão diante de nós, e aquela prova, aquele deserto que nós estávamos passando, parece que vira uma marolinha, onde você olha e fala, não, está difícil sim, mas eu creio que Deus se levantará ao meu favor, eu creio que Deus vai fazer uma... Tem gente, irmão, que é tão pessimista, que não consegue ver porta de escape nenhuma. Tudo é tão difícil ao extremo, mas o crente que é firmado na palavra da verdade, porque essa mesma verdade tem poder de nos libertar, ele não se assusta com prova, ele não se assusta com deserto, ele está vendo as coisas se complicarem, mas ele está dizendo, pode vir, porque você é grande, mas o meu Deus é maior. Pode se levantar tempestade, porque eu não tenho medo, eu sei que está difícil, mas eu acredito que Deus vai se levantar ao meu favor. O texto vai dizer que essa mulher ouviu a orientação do anjo, pegou o menino pela mão, e quando ela levantou os olhos, Deus abriu os olhos. E o que é que tinha naquele local? Uma fonte que dava para ela pegar a água, abastecer a sua bolsa, dar de beber ao menino e seguir a sua caminhada. Isso aqui é importante, irmão, porque nem sempre Deus vai tirar você do deserto. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil e acha que chegou no fim. Talvez a dificuldade é tão grande que você fala, nossa, eu vou morrer nesse processo. E você espera verdadeiramente Deus enviar uma palavra de escape para que você consiga sair desse ambiente. Mas talvez o projeto de Deus para a tua vida é, eu vou tratar de você no deserto. Eu não vou te arrancar do deserto, mas eu vou ser o seu provedor no deserto. Porque enquanto você não estava no deserto, o recurso, quem corria atrás era você. Enquanto você não estava no deserto, a conta bancária era que protegia você. Enquanto você não estava no deserto, o seu contra-cheque é que bancava você. Enquanto você não estava no deserto, as suas companhias, seu network era aquilo onde você se apoiava, mas não. Quando você entra no deserto, a tua dependência é estritamente de Deus. É Deus quem cuida, é Deus quem provê, é Deus quem faz a porta se abrir, é Deus quem faz a cura chegar, é Deus que faz o milagre acontecer. Quando você está no deserto, a tua dependência é 100% de Deus, aleluia. E aí você está esperando Deus arrancar você desse deserto, e Deus está dizendo, não vou te arrancar não, pode ficar tranquilo. Acalma o teu coração. A prova está grande, a dificuldade está grande, a luta está grande, mas nesse deserto eu ainda tenho bênção para liberar para a tua vida. Quem está olhando para a tua vida está achando que você vai parar, não vai aguentar o deserto, vai morrer no meio do processo. E Deus está dizendo, descansa teu coração, descansa o teu coração, porque nesse deserto você não vai morrer, nesse deserto você não vai parar. Nesse deserto o teu ministério não vai parar. Nesse deserto eu serei o seu provedor. É eu que vou manter, é eu que vou abrir, é eu que vou trazer de volta. Quem foi que não deveria ter saído, eu, Senhor, vou trazer de volta, porque nesse deserto a minha potente mão vai cuidar de você. Quer ver um exemplo? A Bíblia vai nos dar vários exemplos de pessoas que foram cuidadas por Deus no deserto. A Bíblia vai dizer que Deus usa um homem por nome Moisés como líder e libertador.
ele é usado por Deus para liberar um povo que estava debaixo do jugo de Faraó há muito tempo. O texto vai dizer que ele é usado e Deus tira o povo de Israel das cargas de Faraó. A Bíblia vai dizer que quando ele tira o povo do jugo de Faraó e leva para o deserto, no deserto só tem areia, sol quente e frio. É um ambiente extremo, irmãos. E o texto vai dizer que Deus, ele foi literalmente o provedor do povo no deserto. De noite estava frio demais, um frio escaldante. No deserto é muito frio à noite. O povo estava passando um grande frio. E o texto vai dizer, a Bíblia diz que Deus mandou uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto durante a noite. Durante o dia, a Bíblia vai dizer que o sol estava quente, escaldante, castigando o povo no deserto. E o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que Deus mandou uma nuvem cobrir o povo durante o dia. No deserto faltou alimento, no deserto faltou pão. A Bíblia vai dizer que Deus mandava maná todo amanhecer para o povo se alimentar no deserto. No deserto faltou água, o povo foi até Moisés e Moisés, Deus nos tirou do Egito, lá nós tínhamos pepino, cebola para comer, e agora Deus nos trouxe aqui para nós morrermos aqui nesse deserto. O povo foi se queixar, a Bíblia vai dizer que Deus deu ordem para Moisés dizer, Moisés, vai até a rocha e fale a rocha para que saia água. O texto vai dizer que Moisés se enfureceu com a queixa do povo, foi lá e feriu a rocha, e da rocha saiu água para o povo beber. É Deus dizendo para você, eu vou sustentar você no meio desse processo. Eu vou cuidar da tua casa no meio desse processo. Eu vou cuidar da tua família no meio desse processo. Eu vou cuidar dos seus filhos no meio desse processo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Lucas capítulo de número 4, versículo de número 1. O próprio Jesus foi levado para o deserto. A Bíblia diz que foi levado para ser tentado. Veja bem. Aí você tem a noção de como complexo é o deserto. O próprio Cristo foi levado em espírito para ser tentado lá no deserto. Não foi levado para o deserto para ver como é que era. Não foi levado no deserto para se fortificar, não. Foi levado no deserto para ser tentado. Mas Cristo nos dá uma grande lição. Que o ambiente em que você está inserido não pode limitar a tua fé de ver Deus agir na tua vida. O ambiente que você está passando hoje, a dificuldade que você está vivendo hoje, não pode limitar o poder de Deus agir na tua vida. Tem pessoas que chegou aqui precisando de uma porta urgente do Senhor, e Deus está dizendo, esse ambiente que você está inserido hoje, essa situação que você está vivendo, não vai impedir o agir do céu sobre a tua vida. Talvez você chegou aqui desacreditado, mas eu vim aqui de lá de Ribeirão Preto para trazer uma palavra ao teu coração, para dizer para você, saia daqui com uma fé ativada, crendo no poder da palavra e no poder do Deus que você serve. Por quê? Porque Ele tem poder para agir, Ele tem poder para mudar a tua história, e Ele não vai deixar você morrer nesse deserto. A Bíblia vai dizer em Salmos de número 142 que Davi, ele correu dos seus inimigos e foi para o deserto. Quando os inimigos olharam Davi fugindo para o deserto, a Bíblia vai dizer que eles caçoaram achando, foi para o deserto, vai morrer lá. Vai morrer no deserto, não vai sobreviver, deixa ele ir. E o texto vai dizer que no deserto Davi encontrou abrigo, encontrou esconderijo. Eu vim aqui dizer para você que Deus vai fazer você encontrar um abrigo e esconderijo nessa situação que você está vivenciando hoje. Você não vai ficar desamparado. Deus vai trabalhar ao teu favor. Quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, você vai ver que a Bíblia vai dizer que João Batista tinha uma pequena congregação. E a congregação que João Batista tinha em Marcos, capítulo de número 1, verso 4, não é uma congregação, não é igreja igual a essa, que temos um ar, que temos uma aparelhagem, cadeiras confortáveis. Não. A congregação que João Batista tinha é uma congregação que não tinha nem lugar para sentar. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que João Batista alimentava de mel silvestre e gafanhoto e pregava a palavra no deserto. E as pessoas se convertiam no deserto. Então deserto também é lugar de salvação. Eu vim aqui dizer que talvez Deus está permitindo você passar por esse deserto.
porque quer trazer salvação para a tua casa, salvação para a tua família. Talvez você está reclamando do processo, mas Deus está dizendo, vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua família. Fique de pé comigo, por gentileza, você que pode. Fique de pé. Eu quero fazer um ato profético com a permissão dos pastores dessa igreja, dessa casa. E é um ato profético debaixo de uma fé ativada. Se você não crer, não tem problema. Eu creio por você. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo hoje, ou que você está passando. Mas de uma coisa é certa, eu tenho certeza. O Deus que nós servimos, ou o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para mudar qualquer deserto. E mesmo que Ele não mudar, Ele vai manter você a salvo, seguro e tranquilo nesse deserto. Eu queria fazer uma oração coletiva por você. E eu quero que você pegue a pior situação que você está passando, o pior momento que você está vivenciando. Eu quero que você saia do teu lugar agora e venha aqui na frente desse altar aqui, que rapidinho, que eu quero orar por você, rapidinho. Isso aqui é um ato profético, só quem precisa de uma grande vitória da parte do Senhor, rapidinho. Meu tempo já esgotou, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, aqui na frente. Tem que ter vergonha, não. Vergonha tem que ter o diabo. Porque o diabo, ele causa tanta confusão na tua vida, te embaraça em tantas coisas, e você fica sem saber o porquê que você está vivendo o processo que você está vivendo. Mas Deus tem um tratado diferente com algumas pessoas aqui na noite de hoje. Eu sei que você não está entendendo o que você está vivendo hoje, mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem um tempo novo para a tua vida. Vem para o altar rapidinho aqui. O altar não toma, o altar multiplica. Todo aquele que está vivendo um processo difícil na vida, que está precisando de uma porta de escape, Deus, Ele tem uma porta de escape para a tua vida hoje. Eu não sei qual é o deserto que você está vivenciando, mas Deus tem algo a fazer na tua vida. Eu vim dizer ainda mais, que você vai florescer nesse deserto. Talvez o diabo está achando que colocou você nesse deserto na intenção de matar, na intenção de destruir, mas Deus está dizendo, você vai florescer nesse deserto que você está vivenciando. Você vai florescer, as bênçãos vão acontecer. Mesmo que Deus não tire você, Ele será o provedor para a tua vida e você vai viver o milagre. Eu preciso insistir, eu sei que o tempo avançou, mas tem pessoas que Deus está impulsionando a vir e está com vergonha. Vem rapidinho, rapidinho, porque a tua bênção dependendo desse culto hoje. Talvez você vai colocar seus pés lá dentro da tua casa hoje, vai chegar lá e a bênção vai acontecer, e você está com o coração duro aí, resistindo à palavra do Senhor. Sai do teu lugar rapidinho, eu preciso orar por você, preciso liberar aqui uma palavra para a tua vida. Aonde você estiver, venha rápido, venha rápido, venha rápido. Deus, Ele tem pressa em agir a teu favor na noite de hoje. Preciso transformar pedras e venha rápido, 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 rápido. Ele está com o coração assim, ó, no deserto, batendo, acelerado. Venha rápido, sai do teu lugar rapidinho, rapidinho. Vem pro altar. Vem pro altar, vem pro altar. Vem pro altar. Dá um tapa na cara de Satanás agora. Mostra para ele que você hoje sai daqui com a fé ativada. Você sai debaixo de uma palavra de autoridade, determinando que deserto nenhum vai parar você. Deserto nenhum vai parar os projetos de Deus na tua vida. Deserto nenhum vai parar a tua casa, não vai parar teu ministério. Deus, Ele vai trabalhar em favor da tua família. Você não vai morrer nesse processo. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai alimentar. Vem rápido, rápido. Te adorar. Vou encerrar. A hora de você viver o novo do Senhor é agora. A hora de você viver a bênção de Deus é agora. Eu não vou. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver. A hora de você viver o milagre agora. O milagre do Senhor espera você. O milagre de Deus espera a tua casa na noite de hoje. Quem determina a bênção para você é você mesmo. Crendo nessa palavra.
chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Escute, eu quero, quem não veio, levanta as duas mãos para os céus assim. Você que ficou no seu lugar, só você ficou aí, levanta as duas mãos para o céu. E quem está aqui no altar, coloca as duas mãos sobre o coração aqui agora. Porque Deus está me dizendo aqui que está quebrando obra de bruxaria nesse altar aqui na noite de hoje. Deus está repreendendo câncer maligno na ponta desse altar aqui hoje. Deus está repreendendo divórcio aqui hoje. Deus está restaurando relacionamentos aqui hoje. Deus está me dizendo a ponto desse altar que pessoas que chegou aqui hoje desacreditadas por si mesmo vão sair daqui hoje debaixo de uma fé ativada para viver o novo do Senhor. Deus está virando uma página hoje. Deus está virando a página da vida de algumas pessoas aqui hoje. E eu estou sendo impulsionado a dizer que tem pessoas que vão chegar dentro da sua casa hoje e vão sentir a presença do Espírito Santo lá. Porque Deus está mandando um anjo lá dentro daquela casa, aquele quarto, repreendendo o espírito de depressão que está se abatendo sobre aquela casa. Remadarabia, Suramaia, Calamaia, Sévia. Remadarabia, Suramaia, Calamaia. Feche seus olhos, a igreja estende a mão para cá que eu vou orar para esses irmãos aqui. Senhor Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, debaixo desta palavra, Senhor, ativada, debaixo de uma fé ativada, pelo poder que há no teu nome, nós oramos, ó Pai, por cada vida. Nós oramos, ó Pai, por cada família. Nós oramos, ó Deus, por cada um aqui representando a sua casa. Pai, quebra as cadeias agora. Quebra os grilhões agora. Toda algema venha a ser quebrada agora. Nós determinamos, ó Pai, que a tua palavra tem poder. Ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. Ela é apta a discernir intenções e pensamentos do coração. A tua palavra nos liberta. E essa mesma palavra vai restaurar situações aqui hoje. Assim como o Senhor restaurou, Pai, aquelas vidas no vale de ossos secos. Tem pessoas sem esperança aqui hoje, mas o Senhor está restaurando a esperança dela hoje. Está restaurando a esperança dele hoje. Toda palavra de maldição caia por terra hoje. Todo dado inflamável do inferno caia por terra hoje. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos agora. Nós repreendemos todo laço. Nós repreendemos toda barreira. Todo laço do inferno agora seja quebrado pelo poder do Senhor. É no nome de Jesus nós repreendemos agora, Pai. Que a bênção do Senhor se chegue à nossa filha. Que o Senhor escreva uma nova história para ele e para ela. Eu decreto sobre a vida dela a bênção do Senhor hoje. Deus, visita agora. Entra agora, Pai, na casa. Entra agora na família. Quebra agora o jugo. Quebra agora toda barreira agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Meu nome na tua vida hoje é milagre, porque eu visito a tua vida e a tua casa hoje do Senhor para ti, filha. Eu quebro agora toda palavra de maldição que foi lançada agora. Você achou que eu não ouviria o teu sofrimento? Eu, Senhor, digo para você nesse altar. Eu enxergo as tuas lágrimas, eu vejo o teu sofrimento e digo mais, eu estou descendo a tua guerra hoje. Eu estou trazendo tempo de milagre para você hoje. Eu trago o tempo de milagre hoje. Eu visito a vida de um homem agora. Eu trago livramento e restauração para a tua vida hoje. Receba um abraço do Espírito Santo agora. Receba o toque do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Deus, quebra toda barreira agora. Quebra todo empecilho agora, todo embaraço, ó Pai. Pai, entra agora na causa dela. Entra agora na dificuldade dela agora, assim como o Senhor foi com H, Senhor. Assim como o Senhor enviou a provisão, que o Senhor venha enviar a provisão para a vida dela. Pai, eu decreto a bênção do Senhor. A
a bênção sacudida, a bênção recalcada, a bênção transbordante sobre ele e a casa dela. Deus, visita agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a bênção. Pai, que todo laço, todo dardo inflamável da maldade venha a ser quebrado. Em nome de Jesus Cristo agora. O Senhor está cuidando. Em nome de Jesus Cristo agora, nós declaramos agora que você saia daqui nessa noite crendo no mover do Senhor. Que você saia daqui nessa noite crendo no mover de Deus. Essa senhora que está aí atrás aí desse rapaz de xadrez aí, a senhora aí, ó. Senhora mesmo, de vestido preto. Isso, vem aqui no altar, filha, vem cá rapidinho. Vem aqui no altar rapidinho. É a senhora mesmo, vem cá no altar rapidinho. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, quebra todo jugo agora, todo grilhão, todo principado e potestade bate em retirada agora. Faz com a tua mão, filha. As duas mãos assim. Só acredita em milagre? A senhora acredita em milagre? Sim. Só sabia que a senhora é um milagre de Deus? Só sabia que a senhora é um milagre de Deus? A senhora é um milagre de Deus. A senhora literalmente é um milagre de Deus na terra. Deus me diz assim, diga para ela que o meu nome na vida dela é livramento. Porque eu sou o Deus do livramento. Eu visito a corrente sanguínea dela hoje. Segura. Eu visito a corrente sanguínea dela hoje. Eu quebro toda enfermidade e bato em retirada agora. Eu disse agora. Aqui você não tem poder. Aqui você não tem poder. A autoridade é no nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus. Vai dar o grito de derrota agora, em nome de Jesus. Um obreiro aí para mim, ó. Algum obreiro pode pôr as duas mãos no tornozelo dela ali, ó. Por favor, por gentileza. Algum obreiro põe as duas mãos no tornozelo dela ali, ó. Porque Deus me diz aqui que está trazendo uma cura para essa mulher aqui hoje, na ponta desse altar. Deus está quebrando um câncer na corrente sanguínea dela hoje. Deus me diz assim que ela não era nem para estar aqui nesse culto hoje. O diabo está tão furioso com ela que não era nem para ela estar aqui nesse culto hoje, mas hoje é o grito de derrota dele hoje. Porque maior quem está aqui é o general de guerra. A igreja estende a mão para cá hoje, que através do teu glória hoje, através do teu glória a Deus hoje, Deus está quebrando agora toda maldição agora. Através do glória da igreja hoje, todo principado e potestade, todo espírito, dá teu grito de derrota agora. Eu disse agora. 2, eu disse agora. 3, no nome de Jesus agora. Dá teu grito de derrota agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. 2. Seja curado agora. Sai agora em nome de Jesus. Todo principado e potestade, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Pode levantar ela, Em nome de Jesus. Unção de multiplicação. Adora a Deus essa noite. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus, porque Deus está restaurando vidas aqui hoje. Deus está restaurando vidas aqui hoje.